Oi, gente, que bom poder falar com vocês um pouquinho sobre o meu estudo da semana do Vem Segue-me. E eu gostaria de começar mencionando um comentário que eu recebi no meu vídeo semana passada. E esse comentário foi da minha irmã, Rose Campos, onde ela observou que na minha estante tinha uma lâmpada de Aladim. Vou pegar a lâmpada aqui para vocês. E ela disse assim: o gênio da lâmpada não tem o poder de apagar os meus pecados, mas o meu Salvador Jesus Cristo tem. E eu achei bem interessante e eu fiquei pensando nisso. Realmente, a gente sabe que, além do gênio da lâmpada ser um personagem de ficção, ele tem poderes limitados, né? E eles limitam, inclusive, a quantidade de pedidos. Mas nós sabemos que o nosso Pai Celestial, assim como o seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, eles têm poderes ilimitados. Eles têm todo o poder e podem nos ouvir quantas vezes for preciso. E podem nos atender também, infinitas vezes. Então, obrigada por essa comparação maravilhosa e que a gente possa sempre confiar no nosso Pai Celestial e saber que seus poderes são ilimitados e que nós podemos sempre recorrer a Ele através de um recurso tão precioso que é a oração. E hoje eu vou te contar. Eu vou te contar que esse Deus nos conhece e nos ama. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe das nossas angústias. Não precisamos de um gênio da lâmpada, podemos recorrer a ele diretamente. E é isso que nós já começamos estudando no livro de Salmos, no 102. Salmos 102, que é uma oração, que é uma súplica. Mas antes eu gostaria de mencionar um pouquinho sobre esse amor tão grande, tão grande. Precisamos lembrar que toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu já falei para vocês, quando nós começamos a estudar o livro de Salmos, que existe um propósito para que esse livro chegasse a nós e que nós pudéssemos entender a doutrina que está nesses poemas, nessas letras de hinos que eram cantadas pelos israelitas e que certamente o Salvador cresceu e aprendeu a cantar. Então, tem doutrinas aqui de salvação, que nós possamos realmente apreciar essa leitura e esses ensinamentos. Nesse bloco de salmos, tem tantas coisas, né? A ênfase sobre louvar ao Senhor, sobre guardar a lei, sobre guardar os mandamentos, sobre os mandamentos ser essa luz que ilumina, né? Sobre o Senhor ser essa lâmpada para os nossos pés. Então, são tantas coisas que a gente pode refletir e aprender. E lembrando sempre, né, que todas as coisas têm um objetivo específico, que é voltarmos à presença do Senhor. Tem salmos que falam de Cristo, que são messiânicos, que falam sobre o seu resgate, né, sobre o nosso resgate, né, sobre nos libertar das prisões, que nos fala sobre Sião, que nos fala sobre louvar a Deus, que fez tudo. Inclusive, no último versículo do estudo, lá no finalzinho já do livro de Salmo, a gente lê como um final para fechar, né? Tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor. Então nós precisamos sim louvar ao Senhor e louvar muito, porque Ele nos deu tudo, porque Ele é glorioso, porque Ele tudo pode. Quando a gente começa o Salmo, eu fiquei pensando sobre o trabalho do salmista, que era também aquele que, além de entender de música, ele entendia da escrita. E ele simplesmente não colocou aí as palavras ao acaso, mas ele tentou fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível para que a gente tivesse prazer de ler, para que tivesse prazer de ouvir, para que fosse sonoro, para que fosse harmonioso, para que ficasse belo.
porque o belo também nos preenche. O belo também nos enche de gratidão. Então, quando o salmista escreve, ele poderia escrever qualquer coisa, mas ele tem um esmero em colocar recursos específicos da época, para enfatizar o que diz, para tocar o coração de quem escutasse esses hinos. Então, a gente já vê no Salmo 102 que é uma oração, é uma súplica, e a gente vai ver na prática alguns desses recursos utilizados. Então, ele diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Então é um pedido, é uma súplica. Ele está dizendo: Senhor, ouve a minha oração, que chegue a mim o teu clamor. E eu fico pensando, quantos de nós já não tivemos alguma situação difícil, desesperadora, em que a gente foi lá e se ajoelhou e disse: Senhor, ouve a minha oração, me ajuda. E ele continua: não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Então, olha só, ele usa verbos no imperativo, esse ouve, inclina, esse pedido, essa súplica que é quase uma ordem, no desespero. E aí ele diz: ouve, né? E ele diz ainda: depressa, rápido, né? Eu preciso agora. Então a gente consegue ver o desespero de quem escreve, o desespero desse eu, né? Recorrendo ao Senhor, através de uma oração. Então observem, o salmista está pedindo, ele está abrindo o coração angustiado. E aí ele diz: porque os meus dias se consomem como a fumaça. Então, olha só, ele usa aqui, em praticamente todo esse salmo, um recurso estilístico que todos nós conhecemos muito, que é uma figura de linguagem, que é a comparação. E por que a gente sabe que é a comparação? Porque ele usa conjunções, no caso aqui ele usa o como, né? Ele usa o como. Ele diz assim: porque os meus dias se consomem como a fumaça. Dias são como a fumaça, e a fumaça evapora. Mas ele diz: e os meus ossos ardem como lenha. Então, a gente consegue ter a imagem aqui. A gente consegue ter essa linguagem que nós chamamos de conotativa, cheia de simbolismos. A gente consegue imaginar, alguém aqui já teve oportunidade de se queimar? Às vezes pode ser uma queimadura pequenininha e a dor que é enorme. E às vezes o tempo que leva para cicatrizar. Imagine todos os ossos queimando como lenha. Então a gente vê o apelo no simbólico, nas imagens, para ressaltar a angústia, a dor que ele sentia. Ele diz assim: o meu coração está ferido e seco como a erva. Novamente o como, demonstrando aí que é uma comparação. Por isso me esqueço de comer o meu pão, por causa da voz do meu gemido. Os meus ossos se apegam à minha pele. Imagina essa dor, essa angústia e esse sofrimento. Mas ele continua: sou semelhante ao pelicano no deserto. Gente, o pelicano é uma ave aquática. Ela vive se alimentando de peixes, ela vive nos rios e não existe no Brasil, né? Ela é muito comum na Europa ou mesmo na África, na Índia, mas nós não temos no Brasil. Mas olha que lindo, porque ele diz assim: sou semelhante ao pelicano no deserto. Então a gente vê o que aqui? Uma antítese, não é? Porque um pelicano não vive no deserto. Porque ele se alimenta de quê? De peixe, ele é aquático, é uma ave. Ele está ali, na água, ele vive na água. E ele vive em bandos. E o deserto remete o quê? A solidão, a aridez.
Se ele estiver no deserto, nesse mundo hostil, ele não vai sobreviver. Ou ele foi colocado aí por um acidente e está sofrendo por isso. Então, quando ele diz, eu sou como um pelicano no deserto, é essa contradição para mostrar esse extremo. E ao mesmo tempo ele diz, sou como um mocho na solidão. O mocho, nós sabemos que é uma coruja. E uma coruja ela é noturna, né? E ela é só. Ela é bem solitária, a coruja. Então ele se compara com essa coruja solitária, sozinha. E aí ele diz ainda, vigio, sou como o pardal solitário no telhado. O pardal a gente sabe que já é muito comum na América e que eles vivem nos telhados mesmo, eles formam o seu ninho no telhado e eles ficam lá, na sua casa, observando. Né? Então ele diz, vigio, sou como um pardal solitário no telhado. Então imagina, quando a gente vê toda essa linguagem simbólica, toda essa linguagem comparativa, é impossível a gente não visualizar todo esse cenário, todos esses elementos que enriquecem tanto essa poesia, esse hino. Ele diz ainda, né, que os meus inimigos me afrontam todo dia, e os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Gente, imagina, cinza como pão e lágrimas. Tenho misturado com lágrimas a minha bebida. Então, quando a gente vê esses versos, a gente consegue ver toda a dor do salmista, a condição que ele estava, e que muitas vezes não é diferente da nossa. Quando a vida se põe amarga, quando a vida se põe difícil, quando a dor se instala. Mas tem um escape para tudo isso, e ele diz, mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A tua memória, de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade do Sião. Então, ele diz, tu podes, Senhor. Você, né? O Senhor vai fazer. Ele diz no 17, ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Nós somos a geração futura. Isso se escreverá para gerações futuras. Então, que nós possamos lembrar que vamos passar por momentos difíceis, alguns talvez que a gente pense, está difícil demais, mas que nós podemos orar ao Senhor, nós podemos recorrer a esse Deus que tudo pode, e que é somente a esse Deus que nós precisamos e devemos louvar, que nós devemos render graças. Em muitos outros salmos, a gente vai ver como é importante guardar convênios, como é importante guardar os mandamentos, como é importante adorar somente a esse Deus que está no céu e não colocar outros ídolos na frente, não adorar ídolos de pedra e de pau feito pelos homens. Inclusive, ele diz que a nossa confiança deve estar no Senhor e não nos príncipes e não no Filho do homem. E é muito claro porque a nossa confiança precisa estar no Senhor. Porque somente Ele é Deus, somente Ele tudo pode. Só Ele pode atender os nossos desejos. Só Ele nos conhece. Só Ele quer nos proporcionar a imortalidade e a vida eterna. E aí eu vou falar ainda sobre um outro salmo lindo, que está aqui em Salmo 139. No Salmo 139, ele começa assim, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o
levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Olha, esse é um salmo de Davi. Davi ainda diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse é um salmo de Davi, de um Davi arrependido, onde ele diz: Senhor, tu conheces os meus pensamentos, tu me conheces. E aí eu gostaria de fazer um paralelo muito interessante, porque algum tempo atrás nós estudamos sobre Jó. E estudando com o meu marido sobre Jó, ele me falou algumas coisas tão interessantes que eu pensei, poxa, no meu vídeo de Jó eu não falei sobre isso. E aqui, nesse salmo, ele volta um pouquinho ao que nós vemos no livro de Jó. Porque quando nós estudamos sobre Jó, nós vimos que o Senhor, pergunta ao Satanás: de onde vens? E ele diz: venho de rodear a terra. E aí a gente percebe que o Satanás ele só pode estar em um único lugar ao mesmo tempo. Mas que Deus, o nosso Pai Celestial, ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente vê como o Satanás ele tem o poder limitado. Mais adiante, quando é dito, observaste tu, o meu servo Jó, e quando Satanás diz assim, porque ele é fiel, porque o Senhor dá tudo para ele, e pede para que possa tocá-lo e para ver se ele ainda, se tirar todas as coisas, ele será fiel. E aí a gente vê outra característica de Deus, que é qual? Que é a onisciência, que é o saber tudo. Ele sabe tudo, inclusive o fim desde o princípio. Então, quando o Satanás diz isso e ele quer tentar a Jó, mostra como novamente o Satanás é limitado, porque ele não tem o poder de ler os pensamentos. Ele não sabe das nossas intenções. Se ele tivesse esse poder, ele não ia perder tempo tentando a Jó, porque ele já saberia que Jó seria fiel até o fim. O Senhor permite, mas o Senhor já sabia o que ia acontecer, porque o Senhor tem essa onisciência. Então, quando a gente vem aqui no Salmo, e Davi está dizendo, Senhor, me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Tu entendes os meus pensamentos. Ou seja, o Senhor conhece os meus caminhos. E aí, para a gente não perder ainda o gancho de Jó, a gente consegue ver que o Senhor permite que o Satanás ele tenha alguns poderes ali sobre Jó. Mas até ele recebeu nesse momento uns poderes a mais. Mas a gente vê que os poderes são limitados. Inclusive o Senhor não dá o poder dele tirar a vida, de Jó. Então a gente vê que nosso Pai Celestial, ele é onipresente, ele é onisciente e onipotente, porque ele tem todo o poder, todo o poder. Então, gente, o que aqui fica muito claro, se tem alguém que a gente precisa temer, não é a Satanás. Nós precisamos temer ao Senhor, porque Ele nos conhece. Ele conhece os meus pensamentos. Ele sabe as minhas obras, mesmo que ninguém saiba. Então é a Ele que a gente precisa temer. Então quando Davi vai lá e diz, Senhor, tu me ouves, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu não tenho dúvida que o Senhor nos ama e que o Senhor nos conhece e que Ele virá em nosso socorro nas nossas angústias. Não precisamos mesmo de um gênio da lâmpada, porque nós podemos recorrer ao Senhor através de oração. Podemos recorrer a um Deus que é poderoso e que conhece tudo e pode fazer tudo o que Ele quiser, se Ele quiser. E tudo que nós precisamos fazer
Ser obedientes é melhorar a nossa condição, no sentido de sermos mais ativos em fazer o bem, em guardar os mandamentos, em fazer a vontade do Senhor, em guardar convênios, é o que Ele pede em troca dessas bênçãos. E enquanto eu estava ali, né, preparando o vídeo, lembrando, eu lembrei de tantas situações que eu passei na vida, porque às vezes a gente precisa de lembretes. A gente precisa de lembretes. Eu achei interessante lendo o Vem Segue-me também na primária, que dizia assim: o Pai Celestial me ama, Ele me conhece. E nós precisamos de tempos em tempos, de lembretes, de recadinhos, recadinhos do céu, para lembrar que Ele não nos esqueceu e que Ele nos ama. E eu lembrei de um desses lembretes, aconteceu comigo anos atrás, era Natal, e eu e o meu ex-marido, nós íamos para Campinas para passar o Natal com os familiares dele. Minha filha era pequenininha, de braço ainda, e nós estávamos saindo de casa e o marcador de gasolina, ele não andava muito bem. E eu disse para o meu marido, na época, não é melhor colocar gasolina, porque nós ainda íamos pegar uma outra pessoa da família para levar para Campinas, e essa pessoa morava no lado oposto. E ele disse: não, tá tudo bem, eu conheço o carro. E eu disse: olha, mas o marcador está marcando que está na reserva. Não, mas eu conheço, dá para a gente chegar lá, pegamos, né, a pessoa, e quando a gente estiver indo para Campinas, a gente abastece. Então eu fiquei tranquila. E o que acontece? Quem conhece São Paulo sabe chegar no Rodanel, em muitos lugares dessa rodovia não tem acostamento. E alguns lugares têm curvas, né? E é uma rodovia, os carros estão tudo ali a mais de 100 por hora. E imagine isso no Natal, né? A gente saindo de casa meio-dia, todo mundo preocupado com a sua ceia, familiares, viagens, e de repente quando a gente chega no Rodoanel, quando a gente chega numa curva, o carro começa a morrer, se afoga, falta gasolina. E eu com uma bebê nos braços, o sol escaldante, e correndo risco, porque praticamente não existia um acostamento, as curvas ali no local que nós paramos era bem sinuosa. E eu lembro que, eu não sei, mas eu não sei se eu queria matá-lo, eu não sei se eu gritava, não sei se eu chorava, mas e nós ficamos lá, tentando pedir socorro e ninguém vinha. E o desespero ia batendo, ia passando tempo, e com uma bebê dentro do carro era muito quente, não podíamos ficar porque corria o risco de ter um acidente, ficar na parte do acostamento também não era muito seguro. E eu lembro que no meu desespero eu comecei a fazer uma oração ao Senhor. E foi uma súplica. Era como se eu fizesse a oração desse salmo: ó Senhor, ajuda-me, ouve-me. Essa oração desesperada que a gente só sabe quando passa por um momento difícil, né? A gente não conseguia voltar para casa, a gente não conseguia pegar outra pessoa, não conseguia ir para Campinas, não conseguia sair do lugar e não sabia o que fazer, e parecia muito difícil, né? Isso aconteceu, gente. Minha filha era bebê faz 25 anos, mas eu ainda me emociono por saber que nesse dia eu recebi um lembrete do céu. Então passou algum tempo ali, eu, né, tentando parar carro, porque eu disse que uma criança no braço pode ser mais fácil tocar o coração de alguém. E depois de algum tempo, aqueles minutos que pareciam intermináveis, uma pessoa parou. Uma pessoa parou lá na frente, porque ele estava passando e não tinha como parar, ele parou lá na frente e viu tentando no pequeno acostamento que tinha, dando ré, e ele parou e foi nos ajudar. Mas a gente não tinha uma mangueira, ele não tinha uma mangueira, não tinha como passar a gasolina do carro dele para o nosso. Mesmo assim, gentilmente, ele decidiu que ia para o próximo posto comprar gasolina, faria todo o retorno de volta e voltaria para nos ajudar. E esse homem bondoso fez tudo isso. Ele foi, comprou a gasolina, retornou, voltou, conseguiu pegar o galão, colocar no nosso carro, e quase na saída, né, enquanto nós agradecíamos, perguntávamos ali quanto devíamos e ele não queria receber o dinheiro, de repente meu marido olha a camisa dele e vê um garment. Então meu marido diz: você é membro da igreja? Né, a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias? E o homem olha e diz: sim,
Eu sou bispo aqui em Campo Limpo e nós também somos membros da igreja. E o homem conta pra gente que ele não costumava parar e que ele tinha outros compromissos, mas naquele momento, inclusive ele passou de onde a gente estava, foi tão forte o sentimento que ele teve para que ele voltou. Ele voltou e nos ajudou naquela véspera de Natal, que todo mundo estava corrido e ocupado. Nós podemos chegar ao nosso destino com tranquilidade. Mas eu nunca vou esquecer que naquele dia eu recebi esse lembrete dos céus. Alguém lá em cima que ouviu a minha oração, ouviu a minha súplica e foi depressa e foi imediatamente e me abençoou. Você também deve lembrar de alguns lembretes divinos. E se você lembra deles, coloca aqui no vídeo embaixo aquele momento que você sentiu que o Senhor respondeu a sua oração. E isso se repetiu por muitas vezes na minha vida. Sou grata, imensamente grata por esse evangelho, porque através dos salmos eu tenho aprendido a louvar a Deus, a dar graças, a implorar, a invocar por sua ajuda e entender a minha dependência dele. Que o Senhor nos abençoe, que nos guarde, que tenhamos uma boa semana e que recebamos muitos lembretes divinos, que Ele nos ama, que Ele nos ouve, que Ele nos conhece. Até a próxima!